Olá, meus irmãos e minhas irmãs, bom dia, boa tarde, de acordo com o horário que vocês for ver esse vídeo. Gente, o que eu vou passar para vocês é bem pesado e exige bastante atenção para que vocês entendam o que está explicando aqui, tá beleza? Hoje nós vamos falar aqui do Evangelho de São João, aonde Jesus declara que o seu corpo é carne e o sangue dele é uma bebida. Então, que significa a Eucaristia e o vinho que se transforma em carne e sangue de Jesus. Então vamos aqui. O que diz no texto aqui? No capítulo 6 de São João, versículo de 53 a 57, 58, tá? Vocês podem procurar a Bíblia e ler, tá beleza? Então aqui Jesus diz pelo seguinte: então Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tereis vida em vós. Quem come a minha carne e quem bebe o meu sangue tem vida eterna. Eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeiramente uma comida e o meu sangue é verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai, que vive em mim e me enviou, eu vivo pelo Pai. Também aquele que de mim se alimenta, viverás por mim. Esse é o pão descido do céu. Ele não é como o que os pais comeram e pereceram. Quem come este pão viverás eternamente. E Jesus finaliza aqui essas palavras na ceia, onde ele disse aqui, ó: ele tomou o pão, deu graça e partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. E depois de comer, fez o mesmo com o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança em meu sangue, que é derramado em favor de vós. E essa partezinha está em São Lucas, capítulo 22, versículo 19 a 20, tá? Então, gente, eu vi uma explicação de Padre Pio dizendo que uma pessoa foi para o inferno porque não comeu, não participou da missa para alimentar do próprio Cristo, né? Então a pessoa acabou perdendo a salvação, foi para o inferno. Isso ele disse para uma mulher que foi lá pedir ele para celebrar para um parente que tinha morrido. Então ele foi e declarou para ela. Ele não se salvou, ele foi para o inferno, porque ele não participava da missa. Então, gente, quem não participa da missa, que é a ceia do Senhor, e se alimenta do corpo dele, não se salva, tá? Isso aqui eu fiz questão de esclarecer para vocês aqui a palavra que Jesus disse, a necessidade que nós temos de se alimentar do corpo dele, tá? Então ele aqui fala que o corpo dele é carne, é para nós comer, tá? Aí tem pessoa que às vezes pega a Eucaristia, sai com ela na boca sem querer mastigar, coisa e tal. Não, pode mastigar, pode engolir. Jesus disse que é a comida.
E quem come dessa comida viverás eternamente. Tá? Ele deixa bem claro aqui, né? Quem se alimenta desse pão viverás eternamente e tem vida em Cristo Jesus. Então, se nós não alimentar disso aqui, nós não chegaremos até Ele. Ele deixou isso aqui para ser o nosso alimento, tá? Para nós ter parte com Ele na vida eterna. Então, precisa ir na missa. Quem quiser ser salvo, precisa participar da missa. Não tem outra saída, tá? Então, Jesus institui os apóstolos e ele fala aqui: faça isso em minha memória. Então, ou seja, enquanto existir gente, enquanto existir o mundo, é para fazer essa celebração. E Jesus, essa celebração, ela não é feita por qualquer pessoa, não. Só os padres, bispo e diácono não, o Papa, que pode fazer essa celebração, que pode fazer Jesus transformar em carne no altar, tá? Só eles são consagrados para isso, tá? Essa consagração foi dada aos apóstolos e os apóstolos transmitiram para aquele sucessor deles, que hoje são os bispos e os padres e o Papa, tá? Então, outra pessoa não tem essa autoridade para fazer a pequena fatia de pão se transformar em corpo de Cristo, tá, gente? Então, precisamos fazer parte da Igreja de Jesus para poder nós ter parte na vida eterna, ou seja, nós ser salvos. De outra forma, nós não herdaremos o reino dos céus, tá, meus irmãos? E vocês pegam a Bíblia, lê esse texto, se puder ler o capítulo todo, capítulo 6 de São João, vocês lê, porque é muito pesada a explicação dele, tá? E nós cristãos precisamos ter esse conhecimento, tá, beleza? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. E Deus abençoe a todos vocês. Um abraço a cada um de vocês. E quero pedir vocês que transmitem as minhas mensagens para as pessoas que vocês conhecem, os amigos, parentes, tá? Pessoas que vocês sabem que não tem essa oportunidade de estar vendo esses vídeos. Então vocês me ajudam a divulgar isso, tá beleza? E Deus abençoe a todos.